Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta segunda-feira, 2 de maio, do Opinião 2.0. Vão comentar, analisar as notícias com você o empresário Ribas Zaidan, daqui do Sistema Costa Norte, e o também empresário, só que de outra área, da construção, dos empreendimentos, do marketing digital, André Ursini. Eu vou começar conversando com o Ribas Zaidan sobre dois fatos que simbolizam a insegurança, que é de todo o Brasil, mas que é de maneira especialmente mais aguda, presente em Guarujá. Invasão na madrugada da Secretaria de Turismo com vandalismo, apesar de que a única sala que foi invadida não tinha nada, os invasores não conseguiram levar nada, não foram identificados ainda. E 2 assaltos em a Secretaria de Turismo fica no bairro de Pitangueiras. E 2 assaltos em uma semana, o último foi na quinta-feira passada, no McDonald's de Vicente de Carvalho. Dá para simbolizar a insegurança de Guarujá por esses 2 eventos aí, 3 eventos, Zaidan? Boa tarde. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde aí aos telespectadores aí da TV Cultura Litoral. Programa mais tradicional dessa emissora, Opinião, né, 2.0. Boa tarde aí, meu amigo Ursini, né? Ô, Paulinho, cara, Guarujá parece que é uma sina, né? É incrível. Eu estava apostando no governo Suma. Fez um belo governo no primeiro mandato e no segundo parece que é uma sina do Guarujá. Parece que Guarujá nasceu com uma sina e isso daí precisa descobrir o que é. Porque não é possível. Uma cidade bonita, uma cidade maravilhosa, uma das praias mais bonitas do nosso litoral tem no Guarujá. A única praia bandeira azul do estado de São Paulo, tá? Que o turista europeu, americano, ele coloca lá, vamos ver onde tem uma bandeira azul. E ele é atraído por essa bandeira azul para vir fazer turismo, sabe? Aí chega no Guarujá, essa esculhambação que é o Guarujá, sabe? Até, vou falar uma coisa para você, Paulinho, isso é consequência de desgoverno. Quando a população sente que não tem um governo, a marginalidade cresce. É isso que acontece no Guarujá. A marginalidade está tomando conta do Guarujá, o crime está tomando conta do Guarujá, tá? E não dá outra coisa a não ser isso que você está falando. Plena avenida principal de Vicente Carvalho fica o McDonald's, 2 assaltos numa semana, tá? Na Avenida Santos Dumont. Que é isso? É isso que dá. Um desgoverno dá um aumento de violência. E não é só isso, não. Os caras assaltaram loja essa semana de eletrodoméstico, correram para dentro da prainha lá, que é uma comunidade, não vou generalizar a comunidade, mas é assim, sabe? Eu não sei o que falar mais do Guarujá, Paulinho, infelizmente, eu fico triste por estar comentando notícia dessa qualidade. André, você que construiu muito em Guarujá, como é que vê a situação atual da cidade? Crítica, Paulo. Boa tarde, Paulo. Boa tarde ao Zaidan. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Jornal Opinião. Vejo com muita tristeza, né? Conheço o Zaidan há mais de 30 anos, aí sempre nós lutamos pela cidade do Guarujá, para que Guarujá ocupasse no cenário nacional o destaque que sempre teve no passado, mas infelizmente o Zaidan tocou num ponto principal, né? O desgoverno. Porque, assim, quando você tem um governo que tem ações voltadas a desvio de dinheiro público, de uma má gestão na questão de manutenção de equipamentos, de segurança, a criminalidade acaba ocupando espaço para ocupar esse espaço, Paulo. E é muito triste, porque é a cidade que tem uma beleza natural incontestável, né? Diferentemente de outras cidades da Baixada Santista, que criaram atrativos de turismo, o Guarujá tem o atrativo natural, né? O Morro do Maluf, a própria praia de Pernambuco,
ali o Canto das Galhetas, nas Astúrias, são tudo pontos turísticos de beleza natural que Deus deu à cidade, mas infelizmente assim a gente vem nos últimos anos aí tendo uma gestão que acaba ocasionando isso, né? A gente sabe que o caso de polícia é do Estado, mas segurança é uma coisa que tem que ser gerida pelo município em parceria com o Estado. Então, quer dizer, é triste, eu fico muito... Já morei em Guarujá em 1994, morei 2 anos na cidade do Guarujá e fico assim muito entristecido da gente ver essa onda de violência. Lógico que a onda de violência está em todo o Brasil, está em todo o estado, está na região da Baixada, mas no Guarujá tem sido um pouco mais, né? A gente sabe que a condição de usuários de droga, nós tivemos aqui na empresa um funcionário que presta serviço, que teve todos os seus equipamentos roubados aí na Praia do Éden, a questão de 10 dias atrás. Ele foi fazer umas imagens e foi assaltado em pleno 3 horas da tarde e levaram todos os equipamentos de câmeras de vídeo, câmeras fotográficas dele, mais de R$35 mil de prejuízo. Então, assim, a gente vê que hoje não tem segurança em lugar nenhum, né? Que assaltar um McDonald's na principal avenida de Vicente Carvalho, que é a Tiago Ferreira, ninguém imagina isso, né? Mas, assim, Paulo, eu fico até, sempre falo do Rio de Janeiro e do Guarujá, que a gente sente até vergonha, né, do munícipe, porque cada eleição vem uma expectativa nova de que agora que a cidade vai entrar no eixo, e a gente depois acaba tendo fatos aí que a gente vê que realmente não houve uma modificação. Mas a gente espera aí que realmente a população se organize. A gente tem muito falado sobre a organização da sociedade para que ela cobre das autoridades públicas. Eu acho que Guarujá precisa hoje, mais do que nunca, que as organizações sociais, a Associação Comercial, a OAB, a Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Guarujá, que é muito assim frequentada, e essas organizações se juntem e façam um programa de governo para que o próximo gestor, os candidatos à Prefeitura do Guarujá, assumam o compromisso que é a vontade da população e não a vontade deles próprios. E aí a população consegue cobrá-los das suas ações. Então, eu vejo que o Guarujá realmente precisa fazer isso, a sociedade precisa se organizar e, principalmente, a sociedade precisa gerar um documento que seja um documento que os candidatos a prefeito, próximos prefeitos, assumam o compromisso de levar à risca, porque é uma cidade que realmente precisa de um resgate, o turismo tem voltado, os hotéis do Guarujá têm ficado cada vez mais cheios, mas se cair nessa onda do descrédito da segurança, vai voltar 20 anos atrás o que tínhamos aí antes de começar a recuperar essa imagem do Guarujá. Guarujá, nos últimos 20 anos, teve um ex-prefeito, Rui Gonzalez, preso por assalto. O prefeito Walter Suman, no ano passado, foi preso por desvio de acusação, suspeita de desvio de verbas na saúde. E houve também a prisão de 7 familiares do ex-prefeito Farid Madi na Operação Santa Teresa da Polícia Federal, quando tentavam embarcar para Dubai. O somatório... Fala, Zaidan. Eu vou só complementar aí o que o Cine está falando. Em 2017, em negociações, eu até intermediei essa negociação com a Sobloco de um terreno ali na Praia da Enseada. A Sobloco doou um terreno para fazer o quartel da Polícia Militar, num acordo, sabe? Um quartel do 21º Batalhão e, presta atenção, nós arrumamos o dinheiro integral para fazer o quartel. 6,5 milhões era o orçamento para fazer o quartel. Tá? Alguns membros da administração do prefeito Suman, na época, no seu primeiro mandato, atrapalharam o negócio. Entendeu? Quer dizer, por quê? A prefeitura não ia pôr um tostão. O promotor, o doutor Osmaí, concordou, sabe? Estava tudo ok, estava tudo dentro dos conformes. Não, porque para fazer o quartel precisa disso. Aí você sabe o que entrou, né? Que o quartel não custava mais 6 milhões, custava 10 milhões. Não era a prefeitura que ia construir, os empresários que iam construir, sabe? Eu coordenei essa ação, juntei os empresários, juntamos o dinheiro dos empresários para fazer. Aí a prefeitura, alguns membros da prefeitura, não, isso é nós que temos que fazer.
de 6 pulou para 10 milhões. O que aconteceu? Todo mundo pulou fora, Paulinho. O resto você sabe. Consequências, quem acaba pagando é a população desses desmandos, desses desvios de responsabilidade, dessa irresponsabilidade com que é tratada a coisa pública. Se, dando sequência às más notícias desse começo do Opinião 2.0 de segunda-feira, se em Guarujá 2, 3 eventos simbolizam insegurança, em São Vicente simbolizam uma carência de zeladoria, uma deficiência de zeladoria da prefeitura impressionante. Na Escola de Esportes Radicais, André, do Ilha Porchá Clube, a infestação de ratos. Há vídeos com ratos circulando na escola e os professores continuam dando aula apesar da precariedade da manutenção da escola. E na Praia do Itararé ontem, esgoto de banheiro público na areia da praia. Então, Paulo, me recordo quando nós fazíamos o comentário aí, a questão de 1 ano e meio atrás, né? Quando essa nova gestão assumiu aí a cidade de São Vicente, eu sempre brincava assim, das 9 cidades da Baixada, se me pudesse ter oportunidade, eu gostaria de ser prefeito da cidade de São Vicente. Por quê? Porque é a cidade que tem o maior potencial de resgate econômico, né? Porque ela tem um patrimônio cultural, histórico, turístico tão grande, abandonado, que é uma cidade que realmente ela tem só a crescer, que pior do que ela já está, não tem condições de ficar. Só que uma das coisas mais importantes que nós temos que fazer quando a gente quer resgatar o município, e eu sempre digo que o município tem que ser tratado como um produto, e como todo produto, né, ele precisa ser vendido. E para que ele seja vendido, ele precisa estar bonito, ele precisa estar apresentável, ele precisa estar ali na prateleira, desejável por alguém. E a zeladoria do município é o item número 2, que a pessoa tem que cuidar, né? A primeira é a imagem, o resgate da autoestima da sociedade, vem acompanhado da zeladoria, porque de nada adianta você trazer um turista, você trazer voltar a ter a frequência da cidade, seja nos restaurantes, nos bares, pela própria orla da praia, se você não tem a zeladoria bem feita. Então, cabe ao gestor público, a primeira coisa que é feito, pelo menos uma vez por semana, Paulo, fazer uma visita à orla da praia, ver todos os problemas que tem. Por quê? O detalhe faz a diferença. Quando você tem uma cidade bem cuidada, você tem uma orla da praia atrativa, quando você tem uma orla da praia com segurança, quando você tem uma orla da praia desejável, o turista volta, o investimento vem, uma série de sequências positivas, ela vem através disso. Mas a zeladoria é fundamental para o resgate da imagem pública, porque a própria autoestima do vicentino, e eu me coloco porque recebi o título de cidadão vicentino, né? Porque foi meu primeiro emprego aos 11 anos de idade, ali na Avenida Antônio Emerick, em São Vicente. Então, assim, eu fico triste de não ver essas ações, porque tanto que nós falamos, tanto que nós desejamos que tivesse esse resgate, mas a zeladoria é fundamental para isso. Se nós continuarmos a ter mato, rato, calçada quebrada, luz apagada, esse tipo de coisas que deixam o turista, que deixam o próprio munícipe com tristeza da sua cidade, não vai haver o resgate da autoestima que a população tanto precisa. Então, a gente espera que essa ação, como essa notícia que estamos dando hoje, chegue lá de administração pública e que realmente o secretário responsável pela manutenção, pela zeladoria, comece a frequentar os locais, vá lá todos os dias, né? Porque o cartão de visita precisa estar bonito. É a mesma coisa que você querer montar um restaurante e dentro do salão principal ali você vê o rato passando, a pessoa não volta. A mesma coisa acontece com a cidade. Aquele turista que vai lá na cidade e vê uma situação como essa, e quando a gente fala dessas notícias, as notícias acabam indo para outras cidades, para outras regiões, para o estado de São Paulo e até para o Brasil. Então, o turista acaba não escolhendo aquela cidade para visitar. E, infelizmente, é o que a gente tem noticiado ultimamente em São Vicente. Zaidan, que é possível resgatar a autoestima do cidadão vicentino? A gente sabe que é possível. As pessoas podem gostar, podem não gostar do ex-governador, que é ex-prefeito por 8 anos de São Vicente, Márcio França, mas que ele, na época dele, no final da década de 90, ele resgatou a autoestima do vicentino, resgatou, não é verdade, Zaidan?
É verdade, Paulo. Eu fui um dos que ajudei muito o Márcio França a ser prefeito em 1997, Paulinho. E também ajudei muito o Márcio França com algumas ações junto ao governador Mário Covas. Ele fez isso graças à ajuda de Mário Covas. Você se lembra muito bem, Mário Covas colocou 100 milhões de reais na urbanização do México 70 e outras ações que o governo do estado de São Paulo fez em São Vicente, quando o governador era Mário Covas. Transferiu até a sede do governo para São Vicente. Márcio França ganhou muito com isso. E Mário Covas gostava de Márcio França na ocasião. Hoje eu acho que ele não gosta mais, não, viu? Se tivesse vivo, tá? Porque esse esquerdismo de Márcio França aí não agrada muito a população vicentina e tampouco muitos dos apoiadores dele, até eu mesmo, que apoiava Márcio França, com essa união aí que ele fez aí com esses esquerdalhas aí, me desagradou muito. Mas São Vicente, na ocasião, as pessoas batiam no peito. Eu moro, eu vivo, eu trabalho em São Vicente. Hoje não está muito mais assim não, viu, Paulo? É verdade, a coisa mudou. Houve outras prefeituras depois que acabaram perdendo esse trabalho do Márcio França. O Márcio França tomou outras direções também na carreira política dele, mas que a gente viu lá atrás que é possível resgatar a autoestima, a gente viu e tem toda a razão o Zaidan. O ex-governador Mário Covas ajudou muito o prefeito de São Vicente, Márcio França, entre 97 e 2004, nos 2 mandatos. O Opinião 2.0 para o intervalo bem rapidinho e volta já já. A gente falou da violência em Guarujá no bloco anterior, falou também da falta de zeladoria em São Vicente. Quem está comentando, analisando as notícias hoje com você, telespectadora, você, telespectador da TV Cultura Litoral, do Opinião 2.0, são 2 empresários. Riba Zaidan, da comunicação, aqui do Sistema Costa Norte, e André Ursini, da construção, do marketing digital, do empreendedorismo. Veja, em São Paulo, muita gente fala que hoje só é possível ter um celular de qualidade se tiver seguro o celular. Os números do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Zaidan, confirmam isso. Só nos 2 primeiros meses deste ano, janeiro e fevereiro, na cidade de São Paulo, mais de 17 mil celulares foram roubados, isso com notificação, fora os que não foram notificados, não é? É verdade, viu, Paulinho? Olha, não precisa mais nada, Paulinho. Quando você tem um presidente, ex-presidiário, ex-ladrão, ex-bandido, ex-corrupto, quer dizer, não existe nada disso. Tudo eu estou falando no ex, mas é tudo no presente, tá? Só o presidiário que é no passado. Que diz, o cara roubou o celular porque ele estava precisando para comprar isso, comprar aquilo. O que nós vamos esperar? E não vamos esperar. Ainda diz, o Bolsonaro, os apoiadores do Bolsonaro é tudo policial. Ué, graças a Deus que é policial, porque o policial está aí para defender nós, defender a sociedade dessa bandidagem que o ex-presidiário Lula idolatra. Coitadinho, estão roubando o celular, que é para comprar feijão, arroz. Paulinho, não dá nem para falar mais nada, viu? Pelo amor de Deus, viu? Devia ser preso um cara desse. E esse levantamento foi feito principalmente porque a opinião pública ficou muito chocada, André, com o caso de segunda-feira passada, em que um jovem que estava ao lado da namorada, de nome Renan, ele foi brutalmente assassinado pelo roubo do celular. Ele ficou ajoelhado, deu o celular, aí o assaltante foi para cima da namorada dele e ele tomou um tiro na cabeça. Exatamente, Paulo. Foi de uma agressividade sem tamanho, né? O rapaz, o Renan, aí perdeu a vida, já havia entregue o celular, né? O bandido realmente agiu, achando que ficaria impune. Mas você vê, Paulo, que a polícia vai atrás, né? O novo delegado-geral do estado de São Paulo, o delegado Nico, foi atrás, prometeu que
que iria atrás, que pegaria, e, no entanto, acabou aí esse indivíduo preso. Agora, Paulo, eu acho que a gente tem que começar a repensar algumas coisas na vida pública, na política pública, que é a questão do crime, porque muito foi durante esses anos aí colocado de uma forma com que a sociedade tem culpa do bandido virar bandido, e na verdade é o contrário, porque exemplos como o nosso, de pessoas que saíram ali de comunidades, eu morei em comunidades em São Vicente, morei comunidades que os meus vizinhos, os meus amigos, naquela época, questão de 45 anos atrás, já roubavam container no porto. E eu nunca roubei um container, eu sempre fui do trabalho, a gente sempre foi. Então, quer dizer, a gente precisa começar a repensar e parar de querer colocar a culpa sempre na sociedade, que a sociedade é errada e o bandido roubou porque não tinha o que comer, não tinha o que fazer. Não, eles roubam porque isso virou um grande negócio, né? Os celulares mais sofisticados hoje chegam a ser vendidos para outros países, como países na África do Sul, que não tem um controle sobre o número de série de cada telefone, e eles lá podem ser habilitados. Os celulares mais simples são vendidos em peça para receptadores, que também tem que ter um controle maior sobre isso, e quando uma empresa é autuada, tem que ser lacrada naquele momento. Assim como comentamos outro dia a questão de roubos de fios na Orla de Santos, em todas as orlas e todos os municípios, pegou fio, alguém comprando fio por causa do cobre, lacra o estabelecimento, registra o CPF do responsável para que ele não possa abrir outra empresa com outro nome. A mesma coisa tem que ser feita para aquele que compra telefone roubado, porque isso virou uma grande quadrilha. Agora, quando chega um entregador de comida na sua porta, com aquela caçambinha de comida atrás, você fica pensando, será que é assalto ou será que é minha comida? Porque eles hoje estão usando esse modus operandi de usar aquele carregador da comida atrás nas costas para se fazer de trabalhador, né? Então, assim, a sociedade é vítima dessa grande quadrilha de bandidos hoje que estão roubando 5 celulares por dia na cidade de São Paulo, 5 celulares por hora, desculpa, na cidade de São Paulo. Então, está um absurdo isso que tem acontecido. Só que eu acho que tem que ser revisto, porque o próprio policial, ele sabe quem é, ele vai atrás, ele prende. Só que às vezes o bandido sai da delegacia antes que o policial preste o seu depoimento, o que é uma vergonha. O que o sujeito faz? Ele arrisca a vida, ele vai atrás do bandido, muitas vezes ele troca tiro com esse bandido, e o bandido vai para a delegacia e sai antes dele, ainda sai rindo. Né? Então, acho que a gente tem que rever essas políticas públicas de segurança, porque a sociedade não dá mais para tolerar. A gente não pode ficar colocando as pessoas como vítima da sociedade. A sociedade é que é vítima dos bandidos. A gente precisa inverter isso, Paulo. A gente não aguenta mais ver amigos, familiares, conhecidos perdendo a vida por pequenos crimes, pequenos roubos. Por quê? Porque matar ficou fácil. Você vai para dentro da cadeia como matador, você já vira um líder dentro da cadeia. Então, é lá que a gente tem que colocar esse sujeito? Não, a gente tem que deslocar esse sujeito para situações isoladas. A gente tem que rever a forma de punição. Porque enquanto a impunidade estiver no comando, logicamente que o bandido vai estar ali praticando crime, porque ele vai estar se valorizando cada vez mais no meio da bandidagem. Então, a gente precisa parar de dar esse tipo de notícia e começar a comentar ações para a gente reverter esse tipo de situação, porque todo mundo tem na família alguém vítima de roubo de celular. O país, há muitos anos que a gente fala aqui nos programas de televisão e de rádio que apresenta, não tem uma política nacional de segurança pública e já faz muito tempo. Essa questão não é debatida com seriedade nas campanhas presidenciais e entra ano, sai ano, os índices de violência vão aumentando e a gente continua sem uma política que tem que ser nacional de segurança pública, sim, porque embora a segurança seja atribuição dos estados, a vigilância da fronteira, por onde entram drogas, por onde entram armas, por onde saem drogas, com direção à Europa principalmente, é uma atribuição federal. Tem que ser conjunto, municipal, estadual e federal. A gente precisa de uma política nacional de segurança pública. André, estoques públicos de alimentos, soja, leite, feijão, o café e o trigo a gente até entende porque uma parte da importação vem da Rússia, estão zerados no Brasil.
Arroz e milho estão no nível mais baixo desde 2004. Para que serve um estoque público? A ONU recomenda que os países tenham estoques de alimentos, desses alimentos, suficientes para abastecimento de 3 meses, para o caso de uma calamidade ou de uma guerra, como acontece agora na Ucrânia. E eles servem também para combater a inflação. Quando algum alimento fica mais a carência de suprimento, o estoque público é usado para combater a alta dos preços. No Brasil, esse pode ser mais um efeito inflacionário, não é? Ele é um efeito inflacionário, Paulo, porque infelizmente a gente está falando de itens de alimentação básicos, mas a gente hoje no país tem falta de praticamente quase tudo. Aí as pessoas vão falar: ah, mas não é um problema do Brasil, é um problema do mundo. Sim, é um problema do mundo, mas o Brasil tem que se antever que problemas como nós passamos agora, de uma guerra, poderia ter sido uma autorregulamentação, que a gente tivesse uma produção local que pudesse pelo menos o mínimo ser atendido. É hora da gente repensar. Veja bem, Paulo, eu não estou aqui criticando o governo, eu estou aqui apresentando propostas de solução. Né? A gente está aí, acabamos de enfrentar uma crise de saúde pública do Covid durante 2 anos, pós uma guerra que se iniciou, que fez com que a gente tivesse uma escassez de petróleo, até de trigo, de fertilizantes para a agricultura, mas, por outro lado, surge uma oportunidade, já tem grupos econômicos brasileiros aproveitando essa oportunidade, um caso é a JBS mesmo, que ela vai ser agora autossuficiente em fertilizantes, porque ela vai aproveitar os próprios derivativos das suas avícolas e dos seus pastos para poder produzir o seu fertilizante. Então surgem oportunidades para que o Brasil venha lá na frente ser, no mínimo, autossuficiente para a gente poder manter o agronegócio em dia. Mas enquanto isso não chega, e não é uma coisa que a gente vai conseguir resolver em menos de 1 ano, a gente tem que ter políticas emergenciais, que é aquilo que a gente vive falando do ministro Paulo Guedes, que deixou a desejar durante todo esse primeiro governo aí do Jair Bolsonaro. Então o que a gente tem que ter hoje? Medidas de importação com alíquotas zeradas ou talvez até com subsídio financeiro do governo federal, para que a gente não tenha o mínimo de abastecimento da agricultura, dos alimentos, com taxa de importação e principalmente com juros altos e a mercadoria no supermercado ali num valor muito alto, porque o combustível subiu, o gás subiu, tudo isso influencia. O pneu, o caminhão está sem pneu. Os caminhões estão sem pneu, Paulo, para rodar. Não temos pneu no Brasil. Então, assim, a gente tem algumas ações que o governo fica disputando políticas públicas de uma nova eleição, de uma reeleição, e não está tendo ações do dia a dia, que é isso. Então, eu volto a frisar, não estou aqui falando de governo, defendendo o governo, muito menos. Eu estou aqui apresentando propostas que eu acho que a sociedade deve discutir para que o próximo gestor tenha na sua pauta do dia a dia a gestão da administração, porque nesse governo a gente viu muito pouco de administração com relação principalmente à agricultura, planejamento. Vimos sim um ex-ministro aí de uma pasta de infraestrutura dá um exemplo bem sucedido que todos nós não tem o que questionar na gestão do ex-ministro Tarcísio Gomes de Freitas. Mas do resto do Brasil nós sentimos muito, principalmente do ministro Paulo Guedes. Então, assim, nós temos hoje que ter ações que coloquem mercadoria na prateleira amanhã, porque do preço que está, com a defasagem dos salários e com o brasileiro cada vez mais endividado, que na semana passada saiu a notícia que o brasileiro nunca teve tão endividado como ele está nos últimos meses, a gente vai chegar num caos daqui para frente, talvez esse caos chegue até antes do dia da eleição, que é isso que o governo tem que está tanto cuidando com relação à sua reeleição. Mas ele, se não tomar esse cuidado, ele vai estar dando um tiro no pé, porque até lá a população vai ficar sem comida, e a população sem comida, vendo o filho passar fome, vai se revoltar e vai para a rua. Então, é um momento que requer muita cautela, muita atenção, mas principalmente, nós temos que ter ações rápidas, Paulo. O governo nunca arrecadou tanto imposto federal como arrecadou no mês de março. Então, não adianta falar que não temos dinheiro. Dinheiro temos. Nós precisamos só gerir da forma correta esse dinheiro que entra dos impostos. Zaidan. Oi, Paulo. Olha, concordo em parte aí com o Orsino, porque nesses 2 anos de pandemia, onde governadores, prefeitos promoveram o lockdown, aí fecha tudo, prende, bate, faz tudo, o país parado,
quem sustentou esse país foi a agricultura, a agropecuária, que manteve esse país de pé, sabe? São heróis, são heróis. Hoje a gente tem uma empresa que atua, hoje não, já faz mais de um ano, que atua nessa área agrícola, que nós pulverizamos lavouras com aqueles drones enormes, sabe? Esses drones que carregam 40, 50 quilos para pulverizar lavouras. Agora, o que eu quero falar, Paulo, é que a gente sofre essa questão de estoques baixos também, porque nós não temos mais capacidade de produção. A gente é tolhido aqui no Brasil, porque temos grandes reservas de fertilizantes, de amônias, de vários produtos químicos para lavoura, e não pode, o próprio brasileiro não pode explorar isso. Nós temos que importar. Tem projetos no Congresso para que isso seja explorado ecologicamente correto. Estão aonde? Uma parte em reserva indígena. Por que nós não podemos tirar isso do nosso território? Por que temos que importar isso daí? Essa ministra que saiu daí, competente essa mulher, sabe, saiu para ser candidata ao Senado, se eu não me engano, ou a deputada, ela já é deputada. Quer dizer, nós mesmos tentamos paralisar o desenvolvimento das nossas riquezas. Essa é a verdade. Temos aí uma parte desse governo esquerdista, não do governo, né, mas do Congresso esquerdista, que tenta de qualquer jeito. Se não é do meu time, eu sou contra e vou atrapalhar, não importa que eu mata metade da população brasileira de fome, mas não vai conseguir extrair esse tipo de produto agrícola para aumentar a capacidade produtiva do Brasil. Nós somos um dos maiores produtores do mundo, sabe? Nós temos capacidade de abastecer 1/3 da população mundial, que está em torno de 8 bilhões de habitantes. E não andamos, sabe? Não andamos, porque temos essas porcarias que não olham para o país. É desse governo, eu sou contra. Não é assim que tem que pensar. É para o Brasil, sou a favor. Mas não, é do governo, então eu sou contra. Não estou aqui defendendo o Bolsonaro, não, porque eu também acho o Bolsonaro um boçal também, entendeu? Nos últimos anos, uma política equivocada, e não foi só do Brasil, muitos países adotaram a política de importar da China, principalmente, ingrediente farmacêutico ativo. O Brasil produzia, voltou a produzir no segundo ano da pandemia, porque teve de importar da China, teve de ficar dependente da China. E na questão dos fertilizantes, quem gosta da palavra fertilizante, gosta do uso dos fertilizantes, usa essa palavra. Quem não gosta, usa a palavra agrotóxico. Mas o Brasil também abandonou muito a produção de fertilizantes ou agrotóxicos porque ficava mais barato importar da China. Aí vem a dependência, importar da Rússia também, e agora enfrenta a dificuldade. São políticas que precisam ser revistas em função de uma nova organização da geopolítica mundial. O Opinião volta depois do intervalo. Voltando com a Opinião 2.0, agora é o último bloco. Nesta segunda-feira, quem está analisando as notícias com você é o empresário Ribas Zaidan, do Sistema Costa Norte, da área da comunicação, e o também empresário André Orsini, da construção, do marketing digital, dos empreendimentos. André, houve em março e abril greves locais aqui, funcionários da CET de Santos, servidores públicos de São Vicente. Nesse momento, o país enfrenta a greve tanto dos peritos do INSS, há mais de 1 milhão de segurados na fila da perícia. Os funcionários do Banco Central anunciaram o retorno da greve, mas pior que greve
é a operação padrão dos servidores, dos auditores fiscais da Receita Federal. No Porto de Santos, há vários meses já, o que demorava 2, 3 dias para ser liberado para importação ou para exportação, demora 1 mês, demora quase 2 meses, André. E eles não estão em greve, então a situação se arrasta. Eles pedem ganhos de produtividade, concurso público para preenchimento de cargos e também a devolução da parte do orçamento da Receita que foi cortada. Exatamente, Paulo. Outro dia eu fui dar uma entrevista num canal de televisão em São Paulo e me perguntaram o que é o custo Brasil. É exatamente isso que você acabou de falar. É a demora, principalmente na liberação de cargas que são importadas e exportadas pelos nossos portos brasileiros, que fazem com que a carga pague mais pátio, ali mais diária de pátio, mais custo de exportação. Então, quer dizer, o custo da mercadoria acaba ficando caro em razão disso, né? Logicamente que a gente sabe que essa operação padrão da Receita Federal é uma forma de retaliação ao atual governo. Agora, o que me chama mais o absurdo é que o governo não senta para resolver isso, não convoca aí a Receita Federal para poder resolver. Há sim uma defasagem de funcionários dentro da Receita, como há também dentro da Polícia Militar e da Polícia Civil, nós sabemos todos disso, mas esses cargos precisam ser repostos aí. A gente sabe que muito bem temos dado notícias aqui recorrentes de um aumento e que bate recorde de movimentação, o Porto de Santos, como um exemplo, né? Inclusive, projetado para esse ano, ainda era que tivéssemos um resultado ainda melhor. Agora, com o lockdown na China e algumas outras intercorrências que têm acontecido, há dúvidas ainda se chegaremos a esse resultado positivo. Mas é de fundamental importância que a gente consiga, e trabalhamos muito nos últimos 10 anos, para que a Receita Federal tivesse uma velocidade na liberação de cargas maior do que nós temos hoje. E isso faz com que a gente comece a ter problemas de importação. Então, eu acho que está mais do que na hora de sentar para poder fazer um novo plano de carreira, dar uma corrigida no salário dos auditores fiscais da Receita. Talvez algumas pessoas, mas eles já ganham bem. Mas há uma defasagem no salário, como todos aqueles que ganham salário têm uma defasagem nos últimos anos. E principalmente de repor esses postos de pessoas que saíram, que aposentaram, que deixaram de ocupar, que acaba sobrecarregando realmente o funcionário da Receita. Então, algumas ações precisam ser feitas para que a gente volte a ter aí uma brevidade no máximo de 2 a 4 dias na liberação das cargas, porque o que vai acontecer? Vai comprometer toda a cadeia logística, né? E estamos falando aqui no bloco anterior de inflação, isso também é uma nova forma de gerar inflação, porque esse custo na mercadoria final, lá na prateleira do supermercado, na farmácia, ela vem no custo de importação também, né? Então, quer dizer, são incrementos acima de incrementos que fazem com que a mercadoria chegue com o preço final na prateleira com preço muito superior daquilo que você pode pagar, né? Mas por falta de ações rápidas que têm que ser respondidas à medida do que os problemas aparecem. Feito é triplo aí, não é, Zaidan? Porque a operação padrão, ela faz com que o produtor ou importador arque com um custo maior de armazenagem. Produto brasileiro mais caro no exterior. Produto importado mais caro aqui no Brasil. Além do efeito do desabastecimento também. Porque tem coisa que tinha que ter sido liberada para abastecer o mercado, não foi liberada, não abastece o mercado, né? Ô Paulo, desculpa meus colegas aí, economistas, né? Para o cara ser auditor fiscal, né? Ele precisa ser economista, né? Um curso superior de preferência que seja economista ou administrador, como nós somos também, né? Mas, pelo amor de Deus, esses caras ganham tudo acima de R$30 mil. Tem mais não sei o que produtividade, mais não sei o que meritocracia, mais não... cara, vai trabalhar, meu. Operar, porque eu quero 20% de aumento. O que é isso, Paulo? Parece até que eles vivem em outro mundo, que não é o Brasil, sabe? Que não é 99% do brasileiro que ganha aí um salário mínimo. Estou falando de cara que ganha mais de R$30 mil por mês, Paulo. Estou falando besteira, não pode pegar um salário de um auditor fiscal.
da Receita Federal, tudo acima de 30 mil. Fora aqueles auxílio disso, auxílio daquilo, mas não sei o quê, auxílio de deslocamento, mais diária. Mas... pelo amor de Deus, se eu fosse o Bolsonaro, eu baixava uma medida, o seguinte, chegou a carga no porto, 48 horas para liberar. Não liberou, retira o container de lá e leva embora. O importador retira o container e leva embora. Faz isso! Eu não sei por que não faz isso. A carga veio lá, conferiu aquela carga, o container aquilo, libera e vai embora. Sabe? Dependendo desses Barnabés aí com altos salários, eu vou fazer greve porque eu quero ganhar mais. Tenha paciência. É outro Brasil que eles vivem. Nós vamos convidar o ex-presidente da Unafisco, não sei se ainda é presidente, aliás, daqui da Baixada, o Elias Carneiro, para conversar sobre isso, porque não há, Zaidan, aí, por parte dos auditores fiscais, pedido, a greve não é, a operação padrão não é por causa de salário, é por causa de concurso para repor os cargos que não foram preenchidos, o corte do orçamento da Receita, não do salário deles, e também o pagamento de produtividade acordada. É verdade que eles têm salários altos, mas parece que a insatisfação com as condições de trabalho. Não, Paulo, tudo isso começou quando o presidente falou que separou 1 bilhão e 700 milhões para dar de aumento para as forças de segurança, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e o Serviço Federal Penitenciário. Aí eles, só para eles não, nós também queremos. Aí foi auditor da Receita Federal, foi auditor do Banco Central, tudo isso começou por causa disso, Paulo. Você se lembra disso? Lembro, exatamente, porque foi uma política diferenciada para os servidores da segurança. Isso afeta também a outra greve que a gente não comentou muito, mas que atinge duramente o brasileiro, que é a dos peritos do INSS, né, que querem 20% de reajuste e tem mais de 1 milhão de segurados na fila da perícia, Zaidan. Parece que agora tem algumas medidas. Isso é a maior sacanagem que eu já vi, a maior esculhambação que eu já vi, sabe? O cara está morrendo em casa, mas tem que ir lá para fazer a perícia. Pelo amor de Deus. Paulo, eu não estou aí no estúdio. Você está me vendo daqui, Paulo? Estou me vendo. Não está? Perfeitamente. Eu não estou vivo aqui falando com você? Não estou? Sim. Então, sim. põe um celular aqui, um celular com um calendário aqui atrás, sabe? Olha eu aqui, estou vivo aqui, estou falando com você. Pelo amor de Deus, é uma esculhambação que eu já... me irrita isso, viu, Paulo? Que coisa de maluco. E, na verdade, André, nem deveria precisar de perícia, porque o médico, qualquer médico, deveria ter fé pública, atesta o que o segurado tem e o INSS acredita, até uma prova em contrário, né? Sim, Paulo, tudo funcionaria perfeitamente, exatamente do jeito que você falou. O médico tem fé pública e qualquer caso que fosse auditado onde ele favoreceu uma pessoa, ele responsabilizasse por isso e automaticamente ficasse suspenso das atividades profissionais. Acabaria com essa função da perícia do INSS, que muitas pessoas que precisam, estão ali sem nenhum rendimento, ficam meses esperando para conseguir um atendimento do tal perito do INSS para que ele libere a pessoa para voltar a ter condições de pelo menos comer. É um absurdo, mas a gente vive isso no Brasil. Então, com tanta tecnologia, com tanta transformação que tivemos durante esse período de pandemia e arrumamos solução para quase tudo, né? Então, deveríamos ter implantado isso dessa forma para a gente resolver também esse caso dos peritos do INSS que se arrasta há muito tempo e aí não há apresentado soluções. Eu concordo com o Zaidan, eu acho um absurdo nos dias de hoje aí você não usar a tecnologia digital para resolver esse problema que é recorrente e que agrava cada vez mais a população brasileira de uma forma desumana. O atendimento do INSS é desumano. Ontem foi o Dia do Trabalho, o feriado caiu num domingo, mas houve atos a favor do presidente Bolsonaro, a favor do ex-presidente Lula. Em todos os atos houve uma participação popular
abaixo do esperado, tanto nas do Bolsonaro em Brasília, em São Paulo, como nas do Lula em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas o que faltou de gente apoiando, sobrou de gente atacando, não foi, Zaidan? O ato, dia primeiro é dia do trabalho, né, no mundo, né, acho, né? Aí vem a Érica Cocai, aquela deputada federal, dizendo que quem representa os trabalhadores são os sindicalistas que trabalham. Ô Érica, pelo amor de Deus, vai estudar, você é uma ignorante de primeira qualidade. Cadê os sindicalistas desse país? Eu fui sindicalizado desde 1965. Eu entrei no Sindicato dos Metalúrgicos São Bernardo do Campo. Saí em 1987, tá, para 88, quando eu deixei a Volkswagen. Tá? Eu fui. Não é os sindicalizados que representam o trabalhador, não. Aliás, o sindicato está tudo morto, porque depois que parou aquela contribuição sindical, eles não tiveram mais dinheiro para se movimentar. Então, o sindicato tudo falido, sabe? Tudo falido, não tem mais dinheiro. E quando vão nessas movimentações para receber o pão com mortadela, vai porque é pago, o partido paga, não é o sindicato, não. Então tinha trabalhador sim, lá na movimentação lá, que apoiava o Lula, né? Nada daquilo era dia do trabalho, nada daquilo. O do Anhangabaú estava apoiando o Lula, o da Avenida Paulista estava apoiando o Bolsonaro, mas tinha trabalhador em todos. Na Avenida Paulista só tinha vagabundo de verde e amarelo, tinha trabalhador sim. O avô que trabalhou, o pai, o neto, tudo era trabalhador, como tinha lá no Vale do Anhangabaú. E ela vem, não tinha trabalhador só tinha aqui os que apoiavam o Lula. Pelo amor de Deus, vai estudar, o Érica Cocai, sua ignorante. O Zaidan confundiu Pacaembu com Anhangabaú, não foi, Zaidan? Porque foi na Praça Charles Miller, a manifestação do Lula em São Paulo, aquela praça que fica em frente ao estádio do Pacaembu, não é? Bem ampla, não é? É isso mesmo, mas que eles iam fazer no Anhangabaú. Fizeram no Pacaembu. No Pacaembu, né? Tudo termina em U, né? As manifestações, o Zaidan tem razão, a força dos sindicatos se reduziu muito com o final daquele imposto sindical, que era um absurdo mesmo. O sindicato tem que se organizar com mensalidades de quem quer se filiar ao sindicato, não com uma contribuição compulsória. Mas me parece que aquele dinheiro da contribuição sindical foi tudo para o fundo partidário, não foi, André? Mais ou menos isso, Paulo. O Zaidan citou aí que o Dia do Trabalho é internacional, exatamente, Zaidan. O Dia do Trabalho ele é comemorado em uma homenagem ao 1º de maio de 1886, começou numa cidade americana de Chicago, quando alguns trabalhadores se reuniram para fazer uma greve porque a jornada de trabalho era de 17 horas por dia. E eles começaram uma espécie de uma revolução na cidade de Chicago, que depois acabou tomando conta de quase todos os Estados Unidos por uma redução de 8 horas diária. Mas é mais ou menos isso sim, Paulo, esse dinheiro dos sindicatos aí, para alguns sindicatos fez falta, alguns sindicatos trabalhavam de uma forma que proporcionava algumas coisas boas, acabou perdendo, mas acabou também, por outro lado, aí alguns sindicatos que faziam política acabaram perdendo o seu poder político aí com esse dinheiro que era obrigado ao trabalhador repassar mensalmente para os sindicatos, e os sindicatos usavam da forma com que queriam. Eu acho que também é algo que tem que ser revisto, que tem que ser repensado, né? Eu entendo o sindicato uma forma boa, porque nem todos os sindicatos são ruins, a gente tem que saber separar o joio do trigo, né? Mas que a gente tem que rever a forma de sindicato, principalmente, não é só no Brasil, no mundo todo, né? Mas principalmente porque alguns sindicatos ajudam muito o trabalhador e alguns sindicatos patronais ajudam muito os empresários na hora que a gente precisa conciliar ou na hora que a gente precisa até pleitear alguma coisa junto ao governo. Dinheiro, né? A contribuição sindical era descontada do olerite do trabalhador e o fundo partidário sai do tesouro do governo. Mas o tesouro do governo também sai
do nosso bolso via impostos, então acaba representando a mesma coisa. Chegamos ao final do Opinião 2.0 desta segunda-feira, agradecendo a participação do André Orsini e do Ribas Zaidan como comentaristas, analisando as notícias com você, telespectadora, com você, telespectador, agradecendo o trabalho técnico e de jornalismo da equipe do Sistema Costa Norte e agradecendo principalmente a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para 13h, 00h30 na reapresentação, e uma ótima semana para você que você merece.